Evangelho de João. Nós já avançamos muitos e muitos capítulos e chegamos hoje na nossa última mensagem desse livro. Então, aqueles que nos visitam chegaram no encerramento dessa jornada, mas eu quero dizer que Deus tem mensagens preciosas que nos foram dadas por esse livro, e hoje eu quero convidá-los a abrir no capítulo 20, e nós vamos observar alguns detalhes, onde o nosso Mestre Jesus, ele trata corações, onde ele recupera discípulos, quando ele os envia e os chama para fora. Eu vou te fazer entender isso, mas abra lá, no Evangelho de João, no capítulo 20, eu quero ler com você alguns versículos, e depois enriquecer um pouquinho o seu conhecimento, e no final deixar um encorajamento que você pode levar para a sua vida, tá bom? Evangelho de João, o capítulo é o 20, essa palavra muito interessante, ela diz assim, começando no versículo 19, João capítulo 20, versículo 19, a palavra diz: no cair da tarde daquele dia, era o primeiro dia da semana, o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado ferido. Eles se alegraram, portanto, ao verem o Senhor. E disse-lhes então Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, serão perdoados, e se retiverem, serão retidos. Ora, Tomé, que era um dos 12, também conhecido como Dídimo, ele não estava com eles quando veio Jesus. Então lhe disseram os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e se eu não puser o meu dedo no seu lado, e se eu não colocar a minha mão, eu não acreditarei de modo algum. Passados então 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estavam de portas trancadas, e veio Jesus e colocou-se no meio deles, dizendo: paz seja convosco. E logo então disse a Tomé: coloque aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Respondeu-lhe então Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe então Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, quero parar nesse texto. Existe muito conteúdo e muita coisa que eu poderia compartilhar, que certamente se enquadraria perfeitamente no tema e no propósito dessa noite. Mas, irmãos, me permitam dizer o seguinte: na maior parte do tempo, os discípulos de Jesus não compreenderam o ministério de Jesus. Eu não quero aqui de maneira nenhuma fazer você perder a admiração pelos apóstolos. Eu não quero fazer você perder a admiração por aqueles homens, como se eles fossem menos. Mas, quando nós criamos uma imagem de um grupo de discípulos, onde todos entendiam Jesus, e onde todos estavam o tempo todo animados, confiantes, encorajados, isso não era verdade. Pare para imaginar. Os discípulos de Cristo, eles eram muito diferentes uns dos outros. Alguns eram mais cultos, outros mais simples, mas eles, por maioria, eram pescadores e homens que viviam numa região bastante limitada e rejeitada. Eles eram homens de temperamento forte, que constantemente estavam brigando entre si, discutindo, brigando por posição, vendo quem teria prioridade, e eles eram meio briguentos mesmo. Pare para pensar, queridos. Quando nós pensamos lá no Pedro, no São João, nós imaginamos homens que o tempo todo estavam assim, muito certinhos na presença de Jesus, mas não era assim. Eles eram homens, irmãos, homens limitados,
homens que tinham dúvida, homens que tinham medo. E Jesus, na maior parte do seu ministério, Jesus estava tentando abrir a mente daqueles homens, para que eles pudessem entender a verdadeira mensagem de Jesus Cristo, que eles não entenderam. O Evangelho de João, capítulo 20, diz para nós que era o domingo. Jesus tinha sido sepultado na sexta-feira. Jesus tinha então morrido, ele foi sepultado, mas como nós sabemos, no primeiro dia da semana, quando chegaram lá no túmulo de Jesus, ele não estava lá. E Jesus apareceu para Maria Madalena, uma mulher que até então não era muito valorizada, uma mulher deixada de lado. Jesus aparece para ela e diz: aqui, você está procurando quem? E ali ela entende que ele era o próprio Jesus, que saiu daquele lugar, estava vivo de novo. Ela ficou maravilhada com a notícia. Maria Madalena saiu correndo, foi até onde os discípulos estavam e disseram: eu vi Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Sabe o que eles disseram? Eu vou acreditar numa mulher? Irmãos, se há machismo hoje, você não imagina o que era o machismo daquela época, você não tem ideia. Alguns dos mestres dos judeus costumavam dizer que era melhor ensinar a lei de Deus para um cavalo ou um jumento do que para uma mulher. Eles diziam que era melhor ouvir o barulho da lei de Deus das páginas queimando no fogo do que ouvir a lei na boca de uma mulher. Era assim que era a cultura daqueles mestres judeus. Eles não valorizavam o testemunho da mulher. Mas aí Maria Madalena chega lá falando de Jesus. E aqueles discípulos de Cristo, não como os mestres, mas um tanto machistas, disseram: se Jesus for aparecer, será que ele vai aparecer mesmo para uma mulher? Não acreditar. Irmãos, parece um detalhe simples, e o que eu estou te falando é bíblico e verdadeiro. Eles não entendiam a mensagem de Jesus. Várias e várias vezes Jesus disse: eu vou a Jerusalém, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles não se lembraram daquilo, eles não se lembraram, a maioria não lembrou daquele fato. E mesmo no domingo, quando Maria fala: o túmulo está aberto, o corpo não está lá, eu vi Jesus falar comigo de novo vivo, eles ainda assim não acreditaram. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam com medo, decepcionados e frustrados. Aqueles homens, desde a sexta-feira em que Jesus foi morto e sepultado, eles entraram em uma casa e ficaram presos lá de porta fechada. Aqueles discípulos que andaram com Jesus mais de 1.300 dias, mais de 3 anos andando com Jesus, vendo milagres, ouvindo a palavra, comendo na companhia de Jesus, estavam com medo. Sabiam que Jesus disse que morreria, mas ressuscitaria. E naquele dia, após a morte de Jesus, eles se tornaram covardes e medrosos, entraram para dentro de uma casa, fecharam as portas e ficaram ali com medo. O versículo 19 disse que eles estavam com medo dos judeus. Aqui, queridos, eu trago um detalhe para vocês. Os mesmos judeus que estavam tentando matar Jesus queriam matar também os discípulos. Eles tentaram matar Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos. Eles mataram Jesus, embora Jesus se entregou de fato, mas eles mataram Jesus. Agora queriam matar os discípulos. Eles estavam morrendo de medo, presos numa casa de porta fechada. E quando Maria chega, eles nem mesmo pensaram: bem disse Jesus que ressuscitaria. E sabe de uma coisa, irmãos? Jesus Cristo aparece no meio deles. E quando Jesus aparece, ele diz que a paz esteja no meio de vocês. Eles precisavam de paz, irmãos. Eles estavam de fato com medo. O versículo 19 até o 21 diz que Jesus declarou a paz 2 vezes. Jesus disse que a paz esteja com vocês. E de novo Jesus, logo depois, minutos depois, disse: a paz esteja com vocês de novo. Eles estavam aflitos, desorientados, com medo, não sabiam no que iam acreditar. E Jesus então diz: olha aqui, sou eu mesmo.
eles viram Jesus vivo de novo. Imagina a cena, irmãos. Vamos trazer para a nossa realidade. Imagina você sabe que alguém foi sepultado, colocado em uma espécie de gruta. Foi colocada na boca daquela gruta uma pedra que rolava por uma canaleta. A pedra deveria pesar entre 300 e 500 quilos. Era praticamente impossível alguém tirar ela do lugar. Bem, alguém não tiraria, pessoas, algumas teriam que rolar a pedra. Inexplicavelmente, aquele túmulo foi aberto pelo poder de Deus. Soldados romanos estavam ali, soldados dos judeus estavam ali, olhando para aquela porta, protegendo ela, e a despeito da melhor segurança que existia na época, o exército romano era o melhor do mundo. Apesar daquele exército fiscalizando, o poder de Deus tirou Jesus daquele lugar. Imagina você sabendo que um homem estava morto e vê-lo depois de novo vivo. Porque para você pensar isso, você fala: epa, estou vendo um fantasma, estou vendo um espírito, estou vendo um negócio que não é real. Os discípulos pensaram isso, que estavam vendo uma assombração, né? O judeu era supersticioso, irmãos, e Jesus fala: olha, põe as mãos, vê que sou eu mesmo. Naquele momento Jesus fala assim: do jeito que o meu Pai me enviou, eu também envio vocês. Sai dessas paredes, sai daqui, vai para o mundo. Eu dou a vocês o meu próprio Espírito, o Espírito Santo. Ele vai dar poder e autoridade para vocês pregarem. E Jesus disse: vocês vão levar a mensagem do perdão de pecados. Irmãos, o versículo 23 diz que se eles perdoassem pecados, seria perdoado, e se não perdoassem, não seria. Irmãos, me permita explicar isso aqui. Esses homens não tinham poder de perdoar pecados. O poder de perdoar pecados é de Deus. Somente Deus pode perdoar pecados, porque Ele é o único santo e justo e perfeito. Aqueles discípulos tinham a mensagem do perdão de pecados. Eles declaravam que Deus perdoa pecados, e aqueles que criam tinham seus pecados perdoados, mas aqueles que não aceitavam não eram perdoados. Eles tinham a mensagem do perdão, mas eles por si não poderiam perdoar se Deus não perdoasse. Olha o que Jesus diz: saiam dessas paredes, vão mundo afora, o meu Espírito está com vocês, leva a mensagem do perdão, eu estou enviando vocês. Jesus estava mandando eles para fora. Mas sabe o que aconteceu? Nós lemos. Eu estou só trocando em miúdos o texto. O Tomé não estava no meio do grupo. Estavam 10 dos discípulos dos 12. O Judas já tinha se suicidado. O Tomé não estava presente. Os discípulos falaram com o Tomé depois: Tomé, se perdeu, rapaz. Jesus apareceu. Justamente você que estava todo medroso, duvidoso e foi embora, Jesus apareceu aqui, rapaz, você não viu? E Tomé falou: só acredito vendo. Se eu não colocar a mão, eu não acredito, né? Aí o que aconteceu? Se passaram 8 dias. Onde estavam os discípulos, irmãos? No mesmo lugar de porta fechada. O texto disse, fala que 8 dias depois, ainda naquele lugar, com as portas trancadas, o Tomé estava entre eles. Jesus chega e fala: a paz esteja com vocês mais uma vez. Irmãos, olha que coisa misteriosa. Eles tinham profundo medo. Naquele lugar de portas trancadas, Jesus diz: saiam, vão para fora. Mas o medo era tão grande que 8 dias depois, eles ainda estavam no mesmo lugar de portas trancadas, com medo. E Jesus mais uma vez aparece para dizer: saiam daqui, vai fazer o trabalho, vai para o mundo, fala do que aconteceu. Sabe, irmãos, talvez vocês não estejam vendo um detalhe extremamente humano nesse texto. O medo faz isso com as pessoas. A decepção faz isso com pessoas. Talvez alguns de nós aqui já passamos por isso e estejamos convivendo com pessoas passando pela mesma coisa. Quando o nosso medo, a nossa desilusão, a nossa depressão é tão profunda que nós ficamos de fato lacrados
em um lugar de portas fechadas, com medo de tudo, frustrados com tudo, sem coragem de sair. E mesmo que a paz de Deus seja declarada e disponibilizada para a nossa vida, parece que nada é suficiente para nos tirar do medo, da confusão e da frustração. Você já passou por isso alguma vez? Tem convivido com pessoas passando por isso? É mais comum, queridos, do que vocês imaginam. Quando a decepção toma lugar na nossa vida, quando a desorientação toma lugar na nossa vida, nós nos escondemos, nós nos esquecemos do que vivemos, esquecemos do apoio que temos, da força que temos, e parece que o medo nos prende por trás de 4 paredes. Muitas pessoas jovens têm passado por isso. Eu posso dizer para vocês, na qualidade de cooperador no reino de Cristo, que não são poucas as vezes em que eu sou convidado a participar de aconselhamentos onde pessoas muito jovens têm lutado com depressão, com frustração. Há poucos dias agora, uma jovem de 16 anos, com quem a gente tem tentado ajudar, ela está tentando se matar, e você olha para ela e fala: o quê? Como? Piercing no nariz, cheio dos negócios pendurados, aparentemente é um modelo do jovem descolado e todo legal, que parece assim: eu não estou preso a nada. A impressão que dá é que é o jovem mais não careta do mundo. Você olha e fala: meu, como pode? Com profunda depressão, com profundo vazio, tentando tirar a própria vida. Isso acontece, queridos, quando nós passamos por decepção, frustração, quando nós esquecemos a beleza de toda a caminhada, quando nós nos prendemos e quando nada tira a gente do nosso cativeiro, da nossa prisão. Eu quero te dizer nesse tempo que Deus está trabalhando para nos tirar desse contexto. Pare para pensar. Os discípulos estavam com medo e desiludidos. Jesus aparece naquele lugar e diz: saiam daqui e vão para o mundo. Tomé estava preso na dúvida, na incredulidade. Jesus apareceu para Tomé e disse: Tomé, põe a mão aqui na minha ferida. Jesus estava tirando Tomé da incredulidade. Eu não li a continuidade do texto, mas irmãos, lembrem-se disso. Logo depois daquele evento, os discípulos fizeram uma viagem para outra parte do país, 150 quilômetros ao norte. Ganharam coragem, saíram daquela casa e foram para lá. E lá Jesus disse que apareceria a eles de novo. Eles estavam pescando, ocupando a cabeça, pescando também para ganhar dinheiro. No mar da Galileia, tinha muita tilápia. Quem gosta de pescar sabe que pescar tilápia é bom, né? Tilápia é de lá, uma maravilha. Eles estavam lá pescando, uma maravilha. E Jesus então estava lá na praia, e os discípulos lá no barquinho pescando, aquela coisa toda. E quando eles vão chegando com o barquinho para a beirada, sem ter pego nada, aquele homem lá na beirada, que eles reconheceram que era Jesus, disse assim: e aí, pegaram alguma coisa? Imagina a resposta: um pescador que pescou a noite inteira, não pegou nada. Alguém te pergunta se pegou? Nossa, vou matar esse cara. Você já está decepcionado e frustrado, né? Quem pesca sabe como é. Aí Jesus fala: então aqui, joga a rede do lado direito aí. Os caras devem ter pensado: meu, a gente já jogou a rede na direita, na esquerda, atrás, na frente, todo lado, não pegou nada. Jogaram a rede e pegaram bastante peixe. Talvez tilápias, talvez os peixes que se chamam barbos. Pegaram lá os peixes. E naquele momento, irmãos, eles se lembraram que o mesmo Jesus fez algo semelhante no passado. Chegaram na praia, Jesus estava lá. E sabe o que Jesus fez? Jesus comeu com eles. Assaram os peixes, comeram pão. Mas Jesus chamou Pedro especificamente. Falou: Pedro, vem cá, anda comigo. Sabe o que Jesus fez com Pedro? Jesus foi curar o coração de Pedro também. Jesus falou: Pedro, você me ama? E Pedro disse: ó Senhor, mas o Senhor sabe que eu te amo. Andaram mais um pouco. Jesus fala: Pedro, você me ama? Que já se viu isso?
sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu amo. Andaram mais um pouco e Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? E Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe como eu te amo. Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele ama. Esse mesmo Pedro, que há uns 10 dias antes disse: eu não conheço, para que eu não conheço esse maldito homem, eu não sei quem é. Você se lembra? O Pedro que negou Jesus 3 vezes antes da sua morte. Aquele homem, irmãos, provavelmente estava preso em tristeza, vergonha, arrependimento, remorso. Aquele homem provavelmente estava carregando um peso na consciência muito grande, porque antes da morte de Jesus ele tinha dito: Senhor, eu vou com o Senhor até na morte. Jesus disse: ah, Pedro, você não sabe. Antes que o galo cante, rapaz, você vai me negar 3 vezes, vai declarar que não me conhece. E Pedro negou Jesus. Imagina, irmãos, a prisão em que Pedro estava. Os discípulos presos no medo, Tomé preso pela incredulidade e Pedro preso pelo arrependimento e pelo remorso. Jesus aparece para os discípulos e diz: a paz eu declaro sobre vocês. Para Tomé, o incrédulo, Jesus diz: põe a mão, você vai ver que sou eu. E para aquele Pedro, frustrado pela negação, Jesus o toma de perto. Certamente Jesus estava abraçado com ele, e Pedro então pode declarar por 3 vezes que o ama. Certamente Jesus estava curando também o coração de Pedro. Queridos, olha Jesus. O final do Evangelho de João mostra Jesus tratando pessoas feridas, homens com medo, homens duvidando, homens com remorso e frustração, e Jesus tratando cada um deles, tratando corações. É precioso isso, não é, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Qual de nós não passaria por isso? Qual de nós não tem medo? Qual de nós não duvida? Qual de nós não tem arrependimento e remorso por ter prometido algo que não cumpriu? Nesse tempo, irmãos, eu quero te dizer que Cristo está trabalhando e quer trabalhar para nos levar para fora das nossas frustrações, medos e dúvidas. Cristo, o tempo todo no seu ministério, trabalhou para curar o coração das pessoas, para convidá-las para fora, para tirá-las daquela depressão e frustração. É assim que Cristo trabalha. Você está precisando de um tratamento no coração? Jesus sabe tratar. Se em algum momento do sua vida, você pensar assim: olha, eu estou querendo ficar preso naquela frustração, dúvida, medo, o que quer que seja, eu quero te dizer que você é convidado a sair disso. Que a vontade de Deus é que você saia das portas para fora e que você não fique preso nisso. Eu queria dizer uma coisa que a palavra fala. Em algumas passagens diferentes, a Bíblia nos ensina que nós devemos trabalhar para ajudar as pessoas nisso. Sabe o que Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 6? Ele fala assim: se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são mais maduros, auxiliem esses nas suas dificuldades. Ajuda eles, orienta, encoraja, para que eles sejam curados e tratados. Lá em Romanos, capítulo 14, Paulo também diz assim: vocês que são maduros, não vivam pensando apenas em si mesmos. Olhem os outros, os mais fracos, trabalhem para ajudá-los. Quando nós olhamos, irmãos, ao redor de toda a Bíblia, várias e várias vezes, somos impulsionados a trabalhar em benefício daqueles que estão também nas suas prisões. Será que você já parou para pensar que pode haver perto de você, quem sabe dentro da sua casa, no seu círculo de amigos,
pessoas que também estão presas por dias e dias e dias. Será que você poderia se compadecer delas? Ir até elas, levando a paz que vem do céu, trabalhando para impulsioná-las para fora, dando para elas objetivo, visão, dando para elas motivação. Aqueles discípulos ficaram 8 ou 10 dias num quarto fechado. Irmãos, abra os seus olhos, porque nós somos passíveis disso, e pode ser que pessoas próximas de nós estejam também precisando de ajuda. Nesse tempo, irmãos, quero concluir dizendo o seguinte: é uma reflexão simples essa que trago, mas eu queria encorajá-los profundo e sinceramente para dizer isso. Nós somos muito, irmãos, realmente pessoas muito vulneráveis. Eu estou falando usando muito essa palavra, né? Eu queria achar outra, mas não tem outra, tem que ser essa mesmo, né? É uma palavra da moda. Eu detesto as palavras da moda, né? Mas tem que falar, né? Pense, nós somos de fato vulneráveis demais. E quase sempre, irmãos, quando as coisas dão errado, quando decepção vem, tristeza vem, arrependimento vem, nós costumamos entrar para dentro dos nossos pensamentos, dos nossos medos, frustrações, angústias, e parece que nada vai ser capaz de tirar a gente de dentro daquilo. Mas saiba, isso é muito perigoso. Na verdade, isso não é bom. E nós precisamos ter atenção, irmãos, para que nós possamos ver os sinais daqueles que estão perto de nós, e que a gente possa chegar até eles e levá-los para fora. Queria te convidar a pensar sobre isso. Queria te convidar a fazer isso onde você vive. Essa palavra é para o seu cuidado, mas é uma palavra para que você cuide dos outros. Tem famílias que só têm se dado conta de que pessoas tiveram isso dentro de casa quando encontraram alguém morto em casa, quando encontraram alguém intoxicado de remédio. Eu estou sendo dramático, irmãos, mas saiba, é mais comum do que imaginamos. Pessoas que estão vivendo suas próprias prisões. E não se engane, as prisões das pessoas, elas são diferentes, como no texto que lemos. A prisão de alguns era o medo, a de outros a incredulidade, a do Pedro o remorso. As prisões são muitas e variadas, mas nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. Cristo fez, e eu creio que Ele deixa para nós um ensinamento. Vamos em busca dos presos, vamos em busca daqueles que estão, irmãos, atrás das paredes. Nossa geração precisa disso mais do que nunca. Será que você já se deu conta disso? O Brasil é um dos países mais ansiosos e deprimidos do mundo. Frequentemente a gente está ouvindo aí, suicidou, e cada vez pessoas mais jovens, o que é inconcebível. Nossos olhos têm que estar abertos, irmãos. Vá até esses lugares, chega lá e declara a paz. Nosso mundo precisa disso. Fez sentido, irmãos? É uma palavra de encorajamento. Não quero terminar o estudo de João com uma nota de meio deprê, não é a minha ideia, mas é com um encorajamento. Porque pense comigo, aqueles discípulos andaram com Cristo e se fecharam. É uma coisa típica dos seres humanos, irmãos. E nós precisamos, na jornada da nossa vida, ficar atento com aqueles que têm passado pela mesma coisa. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos colocar a nossa vida ao serviço dEle? Pai, eu agradeço, Deus, porque Jesus nos dá um exemplo. Nessa noite, Deus, quando nós olhamos para esses 3 episódios, nós reconhecemos, ó Pai, na pessoa de Jesus, um mestre que estava cuidando dos seus discípulos, tirando-os do medo, tirando-os da dúvida e tirando-os também do arrependimento, do remorso. Eu sei, Senhor, que as pessoas têm vivido dias de profunda ansiedade, depressão e frustração. Nós não podemos, ó Pai, dizer que nós mesmos não passaríamos por isso, se é que não estamos passando. Deus amado, ajuda-nos a ter olhos abertos
para que nós possamos cuidar uns dos outros, para que nós possamos, ó Pai, experimentar a paz que vem do céu, para que, Deus, cheios da Tua paz, nós possamos também levar essa paz aonde as pessoas têm precisado. Guarda, Senhor, a vida desses irmãos que estão aqui, dos jovens, dos adultos, mesmo das crianças. Guarda, Senhor, a vida da nossa família, dos nossos amigos. Senhor amado, há tantos ao redor de nós que podem estar passando por depressão, carregando coisas e sentimentos secretos que nós nem imaginamos, e que esteja levando-os, ó Pai, a uma prisão emocional, mental e quem sabe espiritual. Nós oramos, ó Deus, pela cura das pessoas, e nós nos colocamos, ó Deus, a Teu serviço, como ministros, Deus, como colaboradores, Deus, para que o Senhor nos use onde nós estamos, para que as pessoas encontrem em nós motivação para abrir as portas, confessar e perdoar, para que elas sejam livres daquilo que as prende. Usa a nossa vida, Pai, é o desejo do nosso coração. Nós estamos, ó Deus, a Teu serviço. Dá-nos a Tua paz, para que nós possamos dividir a Tua paz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, queridos, que Deus plantasse essa palavra no coração de cada um. Que Deus possa encher-nos da paz que vem do céu. A paz bíblica, a paz que no texto sagrado é o Shalom, ela não significa, irmãos, como eu já falei outras vezes, não é abundância de recursos, ausência de problemas. Isso não é paz. A paz que a Bíblia diz é bem-estar, harmonia entre nós e Deus, que traz paz no espírito, mesmo quando tudo vai mal. E, queridos, é disso que nós precisamos, né? Em dias maus, ter paz aqui dentro, tranquilidade, porque os dias são maus e não há previsão de que os dias fiquem bons, não, né? Então, é por isso que Deus nunca prometeu abundância de recursos, ausência de problemas. Isso não é possível nesse mundo injusto. Mas é por isso que a paz que Deus dá, ela tem a ver com o coração. Que Deus possa encher o nosso coração de paz, para que a gente possa dividir essa paz com as pessoas.